Lembrando que esses gibis eu criei enquanto eu estava escrevendo o livro, então foram inspirados pelo livro. Se vocês quiserem criar, vocês também vocês podem criar, a gente pode publicar um livro conjunto. Então, esse primeiro aqui, né, você tem uma mesa, né, esse é nós temos um grupo de Facebook, né, se vocês quiserem conhecer, chama Gibíblia, Estudo Bíblicos para Ateus. Se vocês quiserem participar, lá no Facebook. Se vocês não gostarem de Facebook, vocês podem me falar que eu posso criar uma página. Nós temos um site chamado Mente Ateísta. E esse site também tem um podcast, tem um blog. No final, se sobrar tempo, eu vou mostrar para vocês o blog. Mas, basicamente, esse desenho tem um grupo de pessoas, né, conversando em uma mesa, né, eles estão discutindo. Esse é uma referência ao fato de que a Bíblia, diferente do que muitas pessoas acreditam, a Bíblia não foi montada, né? A Bíblia não foi montada. Eu sempre confiro o áudio, né, quando eu estou sozinho aqui, mas vocês podem sempre me mandar confirmando de que o áudio está bom. Eu sempre gosto de conferir para se der algum problema, né? Mas vocês podem ir me informando aí se o áudio está bom, se está dando algum problema com o áudio, mas eu sempre confiro. Eu sempre dou uma conferida aqui. Tá bom. Tá bom? Deixa eu aproveitar que eu tô aqui, já tô aqui, deixa eu ver a nossa enquete. Tá rolando uma enquete aí, onde eu pergunto o que vocês são, né, em termos de religiosidade. Até agora 100%, né, todos aqui são 100% tá na categoria de ateus barra agnóstico, né, até agora nós não temos nenhum religioso, não. Esses também são vários autores, eu não conheço esses autores aqui, não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento, mas esse conselho chamado Concílio de Cartago, né, foi como eles decidiram. São vários livros a Bíblia tem vários livros que poderiam ter entrado, né? São chamados dos apócrifos, né? Na nossa postagem de blog, por exemplo, eu acabei de analisar uma reportagem do BBC News, no qual se fala de um apócrifo, no qual de Tomé, né? Eu também comento. Nosso livro aparece muito o Evangelho de Tomé, no qual eu comento exatamente um evangelho que sugere que talvez Jesus fosse um gênio macabro, né? Um gênio meio perturbado, o que é uma possibilidade. O livro, a Bíblia, A Fábrica de Absurdos, né? Ela trata a Bíblia como um livro, literário, né? Se, por exemplo, a Bíblia for tratada como um livro literário, um truque que eu uso no livro, um truque que eu achei bem legal, que eu usei inteligência artificial, né, que é o modelo de linguagem artificial, para poder comparar de diferentes evangelhos, porque são quatro evangelhos oficiais, né, que é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, que é o primeiro de todos, o evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus e o evangelho de João, né? São quatro evangelhos diferentes. Esses quatro evangelhos foram escolhidos pelo concílio de Cartago, né? Cartago, né? Que acho que é a pronúncia, né? E eles decidiram quais seriam os evangelhos, mas a pergunta como que eles decidiram? Será que teve um método científico? Será que teve um sistema para escolher? Não teve, né? Não existe, não existe um critério por que os evangelhos foram escolhidos da forma como foram escolhidos. Por que, por exemplo, Maria Madalena, o evangelho de Maria Madalena aparece no nosso livro, né, de Bíblia? Por que Maria Madalena não entrou? E por que Paulo entrou, né? Paulo é um dos mais importantes da Bíblia, né? As cartas de Paulo, né? É um dos mais importantes. Só que Paulo nunca encontrou Jesus, né? Paulo caiu do cavalo, ficou cego, teve a visão com Jesus, falou: porque me perseguiste. Só que Paulo nunca encontrou Jesus, né? Paulo basicamente é o primeiro, até onde eu sei, né? Talvez é o primeiro que escreve sobre Jesus, né? Essa parte é uma das partes que eu exploro bastante no livro, no livro de Bíblia, é que você tem uma reversão, se você tem uma reversão da lógica, né? Geralmente o correto de uma biografia é assim, ó, o correto de uma biografia é que, vamos supor que eu escrevo um livro sobre uma pessoa, né? Eu estou escrevendo um livro sobre uma pessoa, aí eu menciono vagamente que existia um cara chamado Albert Einstein, né? Existe um cara, Albert Einstein, um maluco, esse maluco falava que espaço e tempo estão conectados, né? Esse maluco falava que espaço e tempo é a mesma coisa, né? É um maluco chamado Albert Einstein que não penteava o cabelo, só que eu não menciono nada de Albert Einstein, né? Eu só menciono que é um maluco que falava que espaço e tempo estavam juntos, né? Eu só menciono isso no meu livro, mais nada, né? Agora suponha que eu decida escrever uma biografia sobre Albert Einstein. Então eu vou pesquisar, eu vou correr atrás, eu vou conversar com pessoas que conheceram ele, se ele estiver vivo.
eu vou buscar falar com ele, vou buscar falar com parentes, vou buscar várias informações sobre Albert Einstein. Então, o meu livro de biografia tem que ser mais importante do que o livro que mencionou Albert Einstein vagamente. Só que no cristianismo houve uma reversão dessa lógica, né? As cartas de Paulo, que mencionam Jesus muito vagamente, são mais importantes do que os evangelhos que vieram posteriormente. E mesmo os evangelhos, eles não são necessariamente mais por exemplo, Maria Madalena. No evangelho de Maria Madalena, ela é colocada como muito próxima de Jesus, né? É como se ela tivesse conhecido Jesus bem próxima, fosse uma pessoa extremamente próxima de Jesus. Só que curiosamente, as cartas de Paulo se tornaram mais importantes do que os evangelhos de Maria Madalena, que nem entraram. Então esse concílio de Cartago, né? Eu não sei se estou pronunciando de forma errada. Eles não houve um critério, né? Então essa piada aqui, esse meme aqui é uma piada seguinte, que vamos escrever a história de Jesus, né? Quero ideias, né? Aí, tipo um brainstorm, tempestade de ideia na mesa, né? Aí eu quero que ele seja Deus, né? Que seria João, né? João que falou isso, né? João é o último dos evangelhos, né? Mas é o que se tornou mais importante. É simplesmente bizarro, né? O evangelho de João, ele diferencia totalmente dos outros evangelhos, mas ele se tornou o evangelho mais importante. E é extremamente curioso. Ele já coloca Jesus como uma figura extremamente importante, né? Uma figura já torna o Deus, o verbo, né? Ele já vira Deus, já é Deus no evangelho de João. Só que aqui que eu fiz, no livro eu também comparei as últimas palavras de Jesus na cruz, né? São 4 evangelhos, 4 versões diferentes do que Jesus falou antes de morrer, né? Isso eu analiso no livro, né? Eu coloco isso como uma evidência, um estudo. Só que a parte mais curiosa é que essas 4 passagens de Jesus, né, que Jesus morreu na cruz, são totalmente diferentes, né? João, né, coloca Jesus como missão está consumido, né? Tipo Tropa de Elite, né? Tipo Capitão Nascimento, Tropa de Elite, missão dada, missão cumprida, né? Ele fala está consumado, né? Missão dada, missão cumprida. Então você vê claramente, nesse caso, Jesus em João, né, antes de morrer, né, as últimas palavras de Jesus em João, já é uma coisa confiante, né? Já está confiante de que missão dada, missão cumprida, está consumado, né? Já quando você pega Marco, né, que é o evangelho mais antigo, né, que é reconhecido como o evangelho que o primeiro evangelho que foi escrito, me enviar o link, por favor. Que ele me envia o link, por favor. Vou ver em breve. Vou passar indicações para o áudio. Eu não sei exatamente o que você está pedindo. Você me envia o link, por favor. Vou ser breve. Vou passar indicações por áudio. Eu não sei exatamente o que eu falei que fez com que você pudesse esclarecer melhor o que você quer dizer, né? Indicações por áudio, né? Qual link? Os links do livro tá todo disponível na descrição do vídeo, né? Todos os links que posteriormente eu vou colocar alguns links mais no futuro, mas os links estão todos disponíveis na descrição da live, né? Os links para os livros e muito mais. O link para o canal, para o grupo de Facebook, o link da live é o mesmo link que você está acessando, né? Se você está conversando comigo agora, o link é o mesmo. O link, eu não sei exatamente de onde que você está assistindo, se você está assistindo do YouTube, se você está assistindo de algum lugar, mas o link é o mesmo, né? O link da live é o mesmo link que você está acessando, né? É o link do YouTube. Então eu não sei exatamente o que você precisa, né? Mas eu vou continuar aqui, né? Mas o link é o mesmo, né? O mesmo link da live é o mesmo link, né? Então, o que você via, na verdade, é exatamente isso, né? Em Marco é a famosa frase de Jesus, né? Pai, por que me deixaste, né? Ou seja, isso mostra desespero. Inclusive, muitos ateístas usam essa frase como piada nos grupos, né? Porque Pai, por que me abandonaste, né? Isso não é uma frase de quem está seguro, quem está seguro. Isso é uma frase de quem está desesperado, né? Então você tem Jesus desesperado, a última palavra de Jesus antes de morrer na cruz, né? Você tem Marco, né, que é o primeiro de todos, no qual Jesus está desesperado, né? Jesus está desesperado. Essa aqui, ó, a mulher, no caso, tumbas abrindo, né, que seria Mateus, né? Eu vou mencionar Mateus para vocês, né? A segunda mulher seria. E esse um sábio sem milagre seria Tomé, né?
Tomé foi abandonado, Tomé foi ridicularizado, Tomé foi ignorado completamente, né? Se não der tempo no livro eu falo sobre isso, mas Tomé foi ridicularizado por João, né? João sozinho, né? João sozinho transformou o evangelho de João sozinho, transformou Jesus em Deus, queimou o filme queimou o filme de Maria Madalena, né, que não aparece aqui nesse meme, e queimou o filme também de Tomé, né? O Tomé João 2029, né? O duvidoso, né? Aquele que duvida, né? Então ele queimou o filme basicamente dois, e João também serve como base para a igreja, a hierarquia, né? Porque a questão da hierarquia, né? João fala que Jesus em João fala que eu sou o único caminho, né? Quando ele fala que ele é o único caminho, ele abre espaço para a criação da igreja, né? Então ele passa a ter um intermediário. Então João é o evangelho mais importante para a igreja, né? Ele é o evangelho mais diferente dos três, né? Que foi aceito, os sinônicos, esqueci o nome, mas no livro lá está escrito, né? Mas eles são os evangelhos, são os três que são os evangelhos parecidos, que é Marco, Lucas e Mateus, que muito possivelmente escreveram mais ou menos ali na mesma base, e tem João que sai completamente diferente, né? Ele meio que faz um reboot, né? Aqueles filmes que fazem um reboot, né? Só que ele foi mais importante para a igreja, né? Porque ele criou a ideia de hierarquia, ele criou a ideia de João 29, queimando o filme de Tomé, né, que fazendo a ideia de que duvidar é crime. Ele queimou o filme de Maria Madalena, que era que no Evangelho de Maria Madalena, Maria Madalena era muito próxima de Jesus. Jesus chega a conversar com ela, era muito próxima. No caso de João coloca ela como uma prostituta arrependida, uma mulher quebrada, ou seja, abrindo espaço para a submissão da mulher, que aparece em Paulo, nas cartas de Paulo, aparece que a mulher tem que ser submissa, mas também aparece no Antigo Testamento. Esse livro, o livro inicialmente de Bíblia, ele tinha tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, né? Tinha os dois no mesmo livro. Só que o livro começou a ficar muito grande, né? Eu separei. Também tem um fato também, de que a organização do Novo Testamento é muito diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele é mais filosofia, Deus aparece aqui e acolá, Deus castiga, são mais leis universais, Deus como juiz. Tem o livro de Eclesiastes, que é um livro de filosofia, né? Só o final que tem Deus, mas o resto é tudo filosofia. Tem muitos livros ali, o livro de Jó, que é uma reflexão. Então o Antigo Testamento é um pouco diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento são 4 livros que fala da mesma pessoa, que é Jesus, né? E fala dos mesmos eventos. Não são 4 livros falando de Jesus em diferentes, tipo assim, não são 4 livros falando de Jesus em diferentes condições ou diferentes tempos. São 4 evangelhos narrando os mesmos eventos, narrando de forma diferente, sem considerar, né? Eu exploro isso no livro de Bíblia, sem considerar os evangelhos apócrifos que não entraram. Por exemplo, o evangelho de Pedro, né? O evangelho de Pedro sobre a tumba, né? A tumba de Jesus. Em Pedro, né, que não entrou, né? O evangelho de Pedro não entrou. Jesus sai da tumba gigante, né? Não estou exagerando. Jesus sai gigante, batendo lá no céu, segundo Pedro, no evangelho de Pedro, e com uma cruz falante, né? Ou seja, como se não fosse suficiente você haver na Bíblia jumenta falando, cobra falando, pedra gritando, né, que aparece no livro de Lucas. Nesse caso entrou, né, a pedra que grita entrou, mas poderia ter entrado também a cruz falante, né, que está no livro de Pedro, né. Agora, por que não entrou? Por isso que eu falei que esse concílio de Cartago, né, é totalmente aleatório, né. Fala pro som, link para eu entrar na live e falar aí com você. Então, vamos fazer o seguinte, então. Eu não tinha planejado essa live para ser uma live interativa. Eu vou terminar a explicação do livro, né? Eu vou terminar a explicação do livro para mim não perder o foco, e eu abro no final para quem quiser entrar, né? Para quem quiser entrar, eu abro no final. Porque eu não havia planejado para que a live fosse interativa, mas é um prazer sempre receber. Então, deixa eu terminar primeiro essa parte de apresentar, porque eu já tinha programado isso. E no final eu abro espaço para quem quiser interagir comigo aqui, né? Vamos deixar para o final. Ele está falando de poder entrar com o link, né? Falar com o som. Vamos deixar para o final, porque assim eu consigo me organizar melhor aqui. Então é basicamente isso. Então você tem, né? Você tem
eu exploro isso melhor no livro. Então você tem quatro versões do que Jesus disse antes de morrer, né? A última palavra dele. E também entram algumas bizarrices. No livro de João, por exemplo, a questão de Jesus já aparece logo no início, acho que no segundo capítulo. Já nos outros, aparece mais no final, né? Ou seja, nos outros. No livro de Marco, por exemplo, no livro original, por exemplo, não tinha nem ressurreição, né? A questão da ressurreição apareceu a posteriori, né? Aí agora entra algo que eu exploro no livro, né? No livro eu exploro a teoria da evolução, né? No livro eu exploro a teoria da evolução, né? Eu exploro a teoria da evolução. Eu vou explicar para vocês o que é a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma teoria desenvolvida por Charles Darwin, né? Existe um forte conflito entre os cristãos, né? Especialmente evangélicos conservadores, tentando proibir a teoria da evolução. Só que a teoria da evolução ela é muito rica. A teoria da evolução ela vai muito além do simplesmente aquela questão de evolução de macaco, evolução, eles têm aquela questão de desinformação de que aparentemente muitos falam, nós não viemos dos macacos, coisa e tal. Só que a teoria da evolução, por exemplo, a teoria da evolução ela tem muitas aplicações. Por exemplo, uma área que ainda ciência da computação, e a minha área, sabe que a teoria da evolução é usada, por exemplo, para resolver problemas complexos, né? Por exemplo, se você tem um problema muito difícil, que não dá para ser resolvido com algoritmos clássicos, né? Com algoritmos clássicos, com algoritmos simples, né? A gente usa o que chama de algoritmos genéticos, né? Os algoritmos genéticos são teoria da evolução, né? Os algoritmos genéticos basicamente você pega toda a ideia da teoria da evolução, transforma aquilo em um algoritmo e chama de algoritmos de estratégias evolutivas, bots, né? Eles usam a teoria da evolução de Darwin para poder fazer bots que se adaptam, né? Às vezes que briguinha de bot, que tem competição de bot, muitos usam estratégias evolutivas, algoritmos evolutivos, são tudo derivado de Darwin, né? Teoria da evolução. A segunda aplicação da teoria da evolução é em psicologia. Está ficando cada vez mais comum os psicólogos usarem metáforas ou usarem teorias da evolução. Tem também a questão de entender, por exemplo, como que o mercado se comporta. Em uma entrevista, o Rich Dawkins, o Rich Dawkins, ele fala que ele não concorda que a teoria da evolução seja usada, por exemplo, no contexto de desenhar políticas públicas, né? Porque tem toda aquela moda de falar que o mais forte sobrevive. Isso é uma tentativa nesse caso, de abusar da teoria da evolução. Só que no livro, qual que é a tese do meu livro, né? De Bíblia, né? Qual que é a tese do livro? A tese do livro é o seguinte, que não importa se Jesus histórico existiu ou não. Isso não faz nenhuma diferença. Se existir um Jesus histórico, se não existir um Jesus histórico, isso não faz nenhuma diferença. Se existir um Jesus histórico, a sua história foi totalmente conturbada, foi totalmente alterada. Então, todos os textos que nós temos de Jesus, todos foram escritos por crentes, né, por cristãos, né, cristãos primitivos. Não há nenhum texto. Os textos que vêm de Jesus, muitos concordam que foram adições a posteriori, né? Ou seja, foram adicionados depois. Alguns documentos foram forjados. Tem um historiador muito famoso, Richard Carrier, ele tem essa visão, né, de que muito possivelmente Jesus não era um cara importante, né? Se ele existiu, ele não era um cara importante, porque várias pessoas ou várias lideranças religiosas foram escritas sobre elas, né? Foram mencionadas, só que ninguém mencionou Jesus, né? Com exceção dos textos cristãos, né? Com exceção dos textos cristãos, ninguém falou de Jesus, né? Ninguém sabe quem foi Jesus, né? Então, se ninguém sabe quem foi Jesus, e ninguém sabe quem foi Jesus em termos de escrever sobre Jesus, no livro eu menciono um personagem, que eu esqueci o nome agora, Tiana, né, acho que é Tiana do personagem, que viveu no mesmo tempo de Jesus, viveu na mesma época de Jesus, é um contemporâneo de Jesus. Esse personagem tem uma biografia bem detalhada, né? Ele fez tudo que Jesus fez, no livro eu comento sobre ele. Ele fez milagres, ele tirou demônios de corpos, ele fez tudo que Jesus fez. Aparentemente ele ressuscitou as pessoas, tudo que Jesus fez. Só que ele tinha uma filosofia de não violência. Diferente de Jesus, que tem uma personalidade meio bipolar, né? Jesus às vezes é pacífico, mas às vezes ele é violento, né? Como a chicotada que ele deu no pessoal no templo. O evangelho de Tomé, que não entrou, né? O evangelho de Tomé, que não entrou. Jesus é retratado na sua infância como sendo agressivo, né? Ele era agressivo, ele meio que
era bastante instável, né, na sua infância, segundo o Evangelho de Tomé, que é um apócrifo, né? Aí que vem também uma coisa que eu comento no meu livro, né? Eu vi uma reportagem de alguns estudiosos bíblicos que tentam dizer que os apócrifos não são valiosos, não são tão valiosos quanto os oficiais. Só que não há nenhum critério. As evidências para os oficiais não são melhores do que as evidências para os apócrifos. Eu acho que os apócrifos muitas vezes são mais fáceis de acreditar em Tomé, que Jesus era um cara perturbado, né, um gênio perturbado, do que acreditar que Jesus era Deus, né? Ou seja, João exagera muito mais, né? Mateus, por exemplo, Mateus exagera completamente, né? O ataque dos zumbis, né? Que supostamente ocorreu um terremoto que abriu a tumba e abriu todas as tumbas dos santos, e os santos saíram por Jerusalém, caminhando, né, o ataque dos zumbis, né? Aquilo é absurdo, né? Falar que o ataque dos zumbis, né? Então, assim, as histórias que estão nos evangelhos oficiais são muito mais absurdas do que, por exemplo, as histórias de Tomé, né? De Tomé. Apesar de que Tomé também exagera um pouco, né? Em alguns pontos, mas Tomé é muito mais fácil a gente acreditar no que Tomé escreveu, porque Tomé tem um tom mais realista do que a gente acreditar, por exemplo, nas coisas que foram posteriormente escritas. Então, não tem como dizer que os evangelhos oficiais, né, são melhores em termos de evidências, ou em termos ou em termos assim, de credibilidade. Por exemplo, tem um evangelho que fala que Maria Madalena foi casada com Jesus, teve filho, coisa e tal. Eu não me engano qual dos evangelhos que era, né? Mas aí eu já vi cristãos dizendo, mas não há evidência para isso. Também não há evidência para os evangelhos oficiais, né? Então, uma proposta que eu faço no livro é essa. Jesus é uma construção novamente, se Jesus existiu como personagem histórico ou não, isso não faz diferença. É possível, eu comparo, por exemplo, no livro eu comparo Jesus com o personagem Verônica, né? Tem um livro do Paulo Coelho que chama Verônica Decide Morrer, né? Verônica Decide Morrer. Esse personagem, Verônica Decide Morrer, a Verônica existiu de verdade. Paulo Coelho falou que ela existiu de verdade em uma entrevista. Só que Paulo Coelho nunca conheceu Verônica. Parece que ele ouviu a história de Verônica e usou a história de Verônica, no livro dele, Verônica Decide Morrer, para contar a história dele, né? Ele foi internado, aparentemente, Paulo Coelho, por questão de maconha, coisa e tal, ficou traumatizado, queria escrever sobre aquilo, mas não queria ofender os pais. Então ele escondeu, né, a história dele atrás de Verônica, né? Ou seja, Verônica, na verdade, é nada mais, nada menos, né? Verônica é nada mais, nada menos do que a história de Paulo Coelho, do trauma dele, dentro do nome chamado Verônica. Existiu uma Verônica? Existiu. Essa Verônica passou por algo parecido que Paulo Coelho passou? Aparentemente sim. Isso quer dizer que toda a história em si, ela assim, apesar de que no livro Verônica Decide Morrer, Paulo Coelho é bem realista, né? Mas quer dizer que tudo aquilo é verdade? Óbvio que não, né? Nós temos também o Cabeleira, né? Porque muitas pessoas argumentam que a Bíblia é um exemplo de sofrimento da humanidade, coisa e tal. O Cabeleira também, do Franklin Távora, é uma literatura clássica brasileira, no qual você tem um sofrimento forte, né? O Cabeleira representa o cangaço, né? Representa o sofrimento. Você vê as cenas, por exemplo, logo no início, tem a cena que todos gritam, o Cabeleiro tá chegando, o Cabeleiro tá chegando. Aí os meninos sobem em cima da árvore, aí o pai do Cabeleiro, atira nos garotos, o garoto cai que nem banana podre, né? É uma cena bem cruel, né? De como que era na época, né? Eram vilarejos que eram saqueados de tempos em tempos por personagens como os Cabeleiro, que eram cancaceiros armados. E a Bíblia tem essas histórias também, com a história de Ló, né? No qual eles dão Ló, coisa e tal, acho que no livro de Ló, coisa e tal, no qual que eles dão a filha virgem para ser estuprada, porque havia anjos na sua casa, eles não queriam que os anjos fossem estuprados, então ele deu toma minha filha é virgem, pode estuprar ela. É claro que anjos, né, no caso da Bíblia, não necessariamente era uma pessoa, não era necessariamente uma figura transcendente, né? Anjo, na verdade, na Bíblia, significa mensageiro, né? Significa mensageiros, né? Então, não necessariamente a palavra anjo na Bíblia é uma coisa. Só que é uma cena bem bizarra, né? O cara dá a filha para ser estuprada. Então, outro personagem também que a gente pode dar como comparação é Capitu, né? Capitu nunca existiu. Capitu é uma criação de Machado de Assis, né? Então, assim, a Bíblia, uma das teses que eu argumento no meu livro, que a Bíblia é um livro que foi evoluído, né? Em termos de evolução, isso tem a ver com a ideia de Daniel Dennett, né? Que tem um livro de Quebrando o Feitiço, né?
Quebrando o Encanto, no qual ele considera todas as religiões como algo evolutivo. Só que o que eu fiz? Eu peguei a história de Jesus, né, e considerei. Aí você pode pensar que existem, se você for pensar em termos de evolução, existem duas mutações que podem ocorrer na história de Jesus, né? Uma mutação para ele ficar mais humano, né, e uma mutação para ele ficar mais, para ele ficar mais Deus, né? Que é o caso de João. Então e você observa nos evangelhos essa mutação, né? Você observa desde Marco, que foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito, que foi aceito, no qual Jesus é uma figura bastante humana, muito próximo de José Saramago, né? É o Evangelho segundo Jesus, no qual José Saramago, que eu também comento muito no livro, coloca Jesus como alguém humano, né? Com dúvidas, com isso e tal. Eu estou lendo José Saramago. E Marco parece um pouco, só que Marco tem algumas cenas bizarras, né? Como Jesus expulsando os demônios dos porcos, né? Tem até uma música de heavy metal chamada Hammer, né? O martelo, né? No qual a música de heavy metal conta essa história, né? De uma forma bem assim de heavy metal, no qual Jesus coloca o demônio nos porcos e afoga os porcos, né? Então, nesse caso, como eu comento no livro, a explicação por que Jesus usou os porcos para poder tirar os demônios chamava legião, né? Aparentemente o cara Legion, né? Que é na música do Legion, na música do heavy metal chamada Hammer. E por que Jesus teve de colocar os demônios nos porcos para depois afogar os porcos, né? Isso porque ele não era Deus ainda, né? Ou seja, se ele fosse Deus, ele não precisava de um intermediário, né? Ele não precisava de usar porcos para tirar demônios, né? Só que em João, ele já aparece como Deus, né? Mas mesmo João tem contradições também, né? Uma comparação que eu faço uma comparação, né? Uma comparação é, é, vamos dizer que Deus só são interessantes nas histórias da Liga da Justiça do comic, né? Esse é um fato curioso mesmo, né? Esse é um fato curioso porque se você pega os deuses, né, gregos, né, como Thor, que era, acho que um deus nórdico, esses deuses eles são mais interessantes para a cultura. Porque eu não conheço nenhum personagem bíblico, né, Deus, que deu um desenho legal, né? Todos as coisas bíblicas se tornaram assim, só para crente mesmo, né? Você pega, por exemplo, Hércules, né? Tem um desenho de Hércules, né? Que é muito legal. Você pega Thor, você pega vários deuses, Zeus, por exemplo, são todos desenhos legais. Agora, o Deus bíblico, né? As histórias bíblicas só servem para crente, né? Às vezes aparece Constantino, por exemplo, né? Do cara do Matrix fez Constantino. Mas são poucos casos, né? Que você vê algum desenho ou alguma animação legal que usa a Bíblia como base, né? A maior parte das vezes então os gregos tinham uma cultura muito mais rica do que a cultura, né? É, Eduardo Russell tentaram tratar a biologia como algo holístico, né? Estilo teoria. Não, então, isso que você falou tem até a ver com o meu doutorado, né? O meu doutorado tem a ver com isso, né? Chama biologia sistêmica, né? Que a gente tem uma visão holística. Isso aparece no livro do Capra, né? Capra, inclusive essa teoria é a teoria mais recente, né? Isso no livro do Capra, chamado o Tao da Física e Ponto de Mutação, acho que são esses dois livros que falam disso, mas tem a ver com o meu doutorado, né? O meu doutorado foi sobre biologia sistêmica, né? Que tem a ver com isso, né? Que ver a biologia com um olhar holístico, né? Aproveitando que eu estou aqui, já vou responder algumas coisas aqui, né? Eu acho que eu vi uma coisa interessante aqui, né? Jesus nunca existiu. Leiam. Madeleine O'Hare. Então, os livros da Madeleine O'Hare, eu não consegui achar eles, né? Eu só achei lá no site dela, né? Eu tentei achar algum PDF, alguma coisa, mas só tem lá. Eu tava com um pouco meio comprar uma coisa e tal, não sei, eu acabei não comprando, mas eu não sabia que a Madeleine O'Hare tinha escrito sobre Jesus, né? Ela é uma ateísta muito famosa. No meu livro, A Revolução Ateísta, ela aparece demais, né? Ela é uma ateísta muito importante. Eu não sabia que ela tinha escrito sobre Jesus, mas eu sei que ela tem uma visão bem forte, né? Essa outra pergunta que algoritmos evolutivos genéticos, vida artificial, usam muito a teoria da complexidade, né? Ou seja, eles reduzem a estatística fingindo tomar a evolução inevitável. Eu não sei exatamente o que você quer dizer, mas realmente é bastante usado, né, nesses pontos, né? A psicologia evolutiva é fato, né? Isso difere de genética comportamental. Então, mas
eu não sei se a gente pode dizer que a psicologia evolutiva é fato, porque eu já vi muitas pessoas discutindo. Na verdade, é uma área aceita, é uma área bem estabelecida, mas eu já vi muitas pessoas questionando se a psicologia evolutiva seria real, porque Darwin chega a comentar de emoções, né? Ele chega a falar de emoções. Uma das coisas que Darwin tentou explicar foram porque nós temos emoções, né? Antigamente eles achavam que emoções vinham de Deus, aí foi uma briga também que Darwin acabou comprando com a própria igreja, né? Eu sei que a teoria evolutiva é uma área que eu gosto, mas eu sei que existem controvérsias, né? É uma área que tem sido controversa, mas é uma área bem estabelecida, né? Que eu gosto muito. Holismo é animalismo, é mais antiga da eu não sei se eu concordo, né? Eu acredito que a ideia de ver a biologia como algo holístico, né? Como ver algo sistêmico, é uma área bem estabelecida. Chama biologia sistêmica, teoria de sistemas complexos. É uma área bem estabelecida e é uma área que tem mostrado resultado. Porque acontece, o código genético, ele tem o genoma, né? Tem uma visão reducionista da biologia. Inclusive, quando você conversa com crentes, cristãos, por exemplo, apologéticos, eles têm essa visão reducionista. Eles não conseguem ver a biologia ou ver a evolução como sendo algo é, algo algo que pode ser visto de forma holística, né? Então, continuando aqui o que